Bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos fazer uma aulinha aqui sobre isomeria, né? Então, preparei esse primeiro slide aqui para falar sobre isomeria e a gente tem aqui um mapinha, né, da isomeria. Primeira coisa, o que é isomeria, né? Isomeria tem uma palavra aí, é uma palavra composta, né? Se a gente pegar lá do grego, iso é igual, né? E meria vem de meros, partes, né? Então estamos falando de, na química, a isomeria é quando nós temos fórmulas moleculares iguais, né? No entanto, a gente tem substâncias diferentes, porque os átomos eles vão estar dispostos de maneiras diferentes. Então aí que vem o conceito de isomeria. Iso igual meros partes, tá? Então aí a isomeria ela se subdivide praticamente em dois campos. A isomeria plana, que está aqui ao lado esquerdo, né? Isomeria plana, aqui ó, ou constitucional, e a isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? São dois tipos de isomerias que a gente vai investigar nas nossas aulinhas agora, tá? Então vamos começar pela isomeria plana, tá? A isomeria plana, ela pode ser composta de estática, né? E na isomeria plana estática, a gente tem praticamente três grupos, né? A isomeria de função, a isomeria de cadeia e a isomeria de posição, né? Que também pode ter a metameria. Nossa, quanta coisa diferente! E depois nós temos dentro ainda da isomeria plana, a isomeria dinâmica e temos um caso só que é tautomeria. Caramba, meu, quanto nome esquisito, hein, professor? Pois é, vejam só, depois na isomeria espacial nós temos a geométrica cis e trans. Eu acho que cis e trans é um prefixo que vocês já ouviram bastante, né? Presente principalmente aí nos alimentos. Trans tem a ver, professor? Tem muito a ver. E depois a isomeria ótica é o último caso. Então, pessoal, eu vou começar pela isomeria plana, estática, tá? E vamos devagarzinho aqui e vamos tentar abordar todos esses temas nessa aula aqui, pelo menos a plana, o constitucional, e depois na próxima aula eu vou gravando a geométrica e a ótica, ok? Então, o que vem a ser isomeria plano constitucional? Conforme eu estava dizendo, né, no slide anterior, são isômeros desse tipo que possuem a mesma fórmula molecular. Então, presta atenção, mesma fórmula molecular. O que é uma fórmula molecular? É quando a gente expressa uma substância através da quantidade de átomos que ela possui, não é? Por exemplo, aqui eu tenho uma fórmula molecular. Presta atenção aqui, C3H6O, né? Essa é uma fórmula molecular. E com essa fórmula molecular eu consigo fazer duas substâncias, não é produzir duas substâncias com a fórmula molecular, que eu só estou dando um exemplo, tá? Não é produzir duas substâncias com essa fórmula, mas é que existem duas substâncias com essa fórmula. Nós temos a propanona, né, conhecida também usualmente como a acetona, né, que é um solvente aí, usado muito no cotidiano para retirar esmalte, né? E depois nós temos o propanal, nada conhecido, né? Porque não é uma substância utilizada no cotidiano, é um aldeído. Passamos por aldeído e já passamos por cetona nas nossas outras aulas, né? Vocês se recordam que para ser uma cetona tem que ter o grupo funcional carbonila entre carbonos, ou seja, ó, o grupo cetona nunca estará na ponta. Ao passo que, diferente, né, da cetona, o propanal é um aldeído, né, com 3 carbonos, e a função aldeído sempre tem que estar na ponta, porque é uma carbonila ligada a um hidrogênio. Isso só é possível se o grupo funcional estiver nas extremidades. Mas voltando ao conceito de isomeria, né, esse aqui é um clássico exemplo de isomeria de função ou funcional. Por quê? Nós temos a mesma fórmula molecular,
e estruturas totalmente diferentes. Aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um aldeído. Percebem, pessoal? A diferença aí entre cetona e o propanal. Então esse daqui, isomeria de função, ok? Na sequência aqui da isomeria plana, né? Por que isomeria plana? Porque a gente consegue mostrar isso na lousa, numa folha de caderno, enfim, a gente consegue identificar os tipos de isomeria planas, né? Que estão aí também no plano bidimensional. Então, o segundo exemplo aqui é da isomeria de cadeia, né? Então, novamente, a gente tem uma fórmula molecular que está aqui, ó, fórmula molecular, não é? Deixa eu gravar direitinho aqui, a fórmula molecular em vermelho Flamengo, né? Vermelho Flamengo. Olha só, a fórmula molecular é C4H10. Com essa fórmula molecular é possível fazer o metilpropano, que é um hidrocarboneto, não é? E também podemos fazer o butano. Então são dois hidrocarbonetos diferentes com a mesma fórmula molecular. E por que ela é de cadeia? Porque percebam aqui, gente, aqui a gente tem uma cadeia aberta, lembram-se? Cadeia aberta, ramificada, ó, a ramificação CH3 aqui presente, ó, isso aqui é uma ramificação, não é? Ramificada, saturada, as ligações carbono-carbono são simples, homogênea, né, porque não tem nenhum heteroátomo presente na molécula. Aqui nós temos o butano, que é uma cadeia aberta, só que normal porque não é ramificada, saturada e homogênea também. Tá? Então, isso aqui é mais um exemplo para isomeria de cadeia. Próximo exemplo. O próximo exemplo é da isomeria de posição ou posicional. O que nós percebemos? Nós temos a fórmula molecular C4H6 e com ela é possível fazer mais de uma substância. Então nós temos isômeros, né? Se é possível fazer mais de uma substância com a mesma fórmula molecular, a gente tem isômeros. Mas qual a diferença agora? É isômero de posição. Porque ó, a tripla ligação aqui está no carbono 1, lembra-se, um hidrocarboneto chamado but-1-ino, que a tripla está no carbono 1, ao passo que agora a tripla está no carbono 2. Então nós temos duas substâncias diferentes, o but-1-ino e o but-2-ino. O que está mudando? Somente a posição do que? Da tripla ligação. Ó, está aqui no 2 e no primeiro exemplo está no 1. Agora começam os nomes esquisitos, né? Isomeria de compensação ou metameria. Meta. Sempre que eu lembro de meta, eu vou lembrar, eu tenho que buscar essa palavra no significado grego, né? Metameria. Aqui usa o significado ao longo de, depois, para nos indicar se trata de segmentos em sequência. Então, metameria é quando eu tenho a mesma fórmula molecular, estou falando toda hora isso daqui, hein? Será que vocês vão gravar? Isômeros é quando a gente tem o quê? A mesma fórmula molecular, professor. Muito bem, a mesma fórmula molecular e temos substâncias diferentes. No caso da compensação ou metameria, significa o quê? Que o grupo funcional é um heteroátomo, né? Ou seja, é um oxigênio, pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre, pode ser um fósforo, né? Ele está no meio da cadeia carbônica, então nós temos uma cadeia heterogênea. Aqui ele está na posição, aqui ó, bem próximo do lado esquerdo, e depois ele já está numa posição ao meio da cadeia, tá? Então, o heteroátomo está entre os carbonos 1 e 2 no primeiro exemplo, e depois ele está entre os carbonos 2 e 3. Então, nós temos duas substâncias diferentes, o metóxipropano, porque isso é um éter, lembra, gente? A função éter, ó, metóx é essa primeira parte, todo éter, a menor parte termina em ox, então eu tenho um carbono só, é met, então metóx. E a segunda parte da estrutura, eu vou começar também pelo prefixo
prop, só que eu vou dar o nome do hidrocarboneto correspondente, que é o propano, né? 3 carbonos, ó, propano. Então aqui a gente tem o metoxipropano. Aqui nós temos, olha só, os dois lados da cadeia são iguais, tá? Eu posso usar essa nomenclatura que está aí, etox, etano, etoxi, né? Etano, ou poderia chamar também de éter dietílico, tá? Isso a gente já viu em outras aulas. Então nós temos o caso aqui da isomeria de compensação ou metameria, quando o heteroátomo ele vai andando ao longo da cadeia. E o último exemplo aqui da isomeria plana, a isomeria dinâmica ou tautomeria. Eu fui buscar o significado da palavra, né? Eu fico curioso em saber o que é tautos, né? Tautos, nossa, que legal, vou dar um nome no meu cachorro de tautos. Do grego tauto, o mesmo, e mero partes, né? Tautomeria, então, da mesma parte, surge o que? Duas funções orgânicas, olha só, C3H6O é a fórmula molecular, porque a gente está falando do quê? Isômeros. Isômeros têm a mesma fórmula molecular. Mas o que acontece, né? É quando duas substâncias elas coexistem numa solução, tá? Por exemplo, eu estou fazendo a propanona, eu tenho a propanona, mas ao mesmo tempo existe uma pequena porcentagem de um enol, que é um tipo de álcool especial, tá? Então eles ficam existindo ao mesmo tempo, a cetona e o enol. Vocês podem ver, ó, aqui tem o grupo cetona e aqui nós temos um grupo enol. Por que enol? Porque nós temos uma hidroxila ligada a um carbono que é insaturado, porque se o carbono fosse saturado seria um álcool. Então nós temos aqui um exemplo clássico da isomeria de tautomeria ou dinâmica. Dinâmica por quê? Porque ao mesmo tempo existe essa substância e ela fica se transformando em enol, e o enol fica se transformando em cetona, e eles ficam num complexo meio que dinâmico e constante, tá bom? Então nós temos cetona e aqui nós temos um enol em equilíbrio, certo, pessoal? Então nós terminamos aqui a parte de isomeria plana. Eu vou deixar um exercício para vocês me responderem na sequência, ok?